Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu inicio a série de vídeos sobre operações envolvendo números decimais. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre adição e subtração. Nos próximos vídeos a gente desenvolve multiplicação, divisão e potenciação. Então bora para a aula? Então, pessoal, como que vocês vão realizar as adições e subtrações envolvendo números decimais, ou seja, números com vírgula? A primeira coisa que vocês precisam fazer quando vocês forem adicionar números que têm vírgula é igualar as casas decimais desses números. Ou seja, se você tem um número que tem uma casa decimal e você quer adicioná-lo a um número com duas casas decimais, você precisa de acrescentar esse zero aqui. E eu posso fazer isso porque eu sei, por exemplo, que 0,3 é a mesma coisa que 0,30, que é o mesmo que 0,300, que é o mesmo que 0,3000. Esse zero à direita, ele não faz diferença no significado, na quantidade do número, certo? Então, você pode adicionar zeros à vontade à direita das casas decimais. Depois que você igualar as casas decimais, você vai montar a sua operação de adição ou subtração colocando vírgula embaixo de vírgula, tá? E por último, é só operar. O resultado da sua operação terá o mesmo número de casas decimais do que os termos operados. Ou seja, se você colocou lá dois termos que têm duas casas decimais, você adicionou um ao outro, o resultado dessa sua soma também vai ter duas casas decimais. Então, depois que você termina de efetuar a sua operação, você desce a vírgula dos seus termos que estão sendo adicionados ou subtraídos para a resposta. Vou colocar um exemplo aqui que vai ficar mais fácil de entender. Se eu quiser adicionar 12,4 com 1,7. 12,4 tem uma casa decimal, 1,7 tem uma casa decimal. Então, não precisa igualar as casas decimais, já são iguais. Eu só preciso, então, montar a operação colocando vírgula embaixo de vírgula. 4 mais 7, 11, vai 1. 1 mais 2 mais 1, 4. E 1 mais 0, 1. O resultado dessa operação aqui é 14,1. Note que eu coloquei a vírgula, né, na mesma posição da vírgula dos termos que eu adicionei. Na letra B aqui, 5,26 menos 4,12. Também estou subtraindo termos que já têm a mesma quantidade de casas decimais. Esse termo aqui tem duas casas e esse aqui tem duas casas também. Então, só preciso montar minha operação colocando vírgula embaixo de vírgula. 6 menos 2, 4. 2 menos 1, 1. 5 menos 4, 1. O resultado dessa subtração aqui é 1,14. Mais um exemplo aqui. Se eu tiver 3,5 mais 0,45, cheguei num caso onde eu tenho um número com uma casa decimal e o outro com duas. Lembrando que eu posso adicionar zero à direita das casas decimais sem alterar o valor daquele número. Então, eu vou pegar esse 3,5 aqui e vou colocar um zero nele e vai ficar o quê? 3,50. Agora eu tenho dois números com a mesma quantidade de casas decimais, posso operar normalmente. Monto minha operação, colocando vírgula embaixo de vírgula, vai ficar 0 mais 5, 5, 5 mais 4, 9, 3 mais 0, 3, 3,95. Nesse segundo caso aqui, da letra D, eu tenho 9 e o 9 não tem nenhuma casa decimal. E o 6,2 tem uma casa decimal. Então, esse 9 aqui vai ter que virar o quê? Ele vai ter que virar um 9,0, que 9,0 é a mesma coisa que 9, e agora eu consigo montar a operação colocando vírgula embaixo de vírgula. 9,0 menos 6,2 vai ser o 0 menos 2 não dá para fazer, pego emprestado uma unidade aqui do 9 e ela se transforma em 10 décimos. 10 menos 2, 8. E 8 menos 6, 2. Esse resultado aqui, então, é 2,8. Mais um exemplo, 30,55 mais 0,4. Esse número aqui tem duas casas decimais, esse aqui tem uma. Esse 0,4, como a gente já viu, vai ter que virar 0,40. Acrescentei um zero aqui e agora todo mundo tem duas casas decimais. 30,55 mais 0,40 vai dar 5 mais 0, 5. 5 mais 4, 9. 0 mais 0, 0. 3 mais 0, 3. 30,95. Último exemplo aqui, letra F, 50,9 menos 25,74.
50,9 tem uma casa decimal, 25,74 tem duas casas decimais. Perceba que sempre que eu me deparo com uma adição ou uma subtração de números decimais, a primeira coisa que eu tenho que fazer é igualar as casas decimais. Então, nesse caso aqui, o 50,9 vai virar 50,90. Vou acrescentar um zero e agora eu tenho dois números com o mesmo número de casas decimais. Monta a operação colocando vírgula embaixo de vírgula. Da mesma forma como a gente fez lá na letra D, não dá para fazer 0 menos 4, tem que pegar emprestado aqui do 9. Vai ficar 10 menos 4, 6. 8 menos 7, 1. 0 menos 5, mais uma vez, não dá para fazer, pega emprestado aqui do 5. Vai ficar 4. 10 menos 5, 5. E 4 menos 2, 2. O resultado dessa operação aqui é 25,16. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre adição e subtração envolvendo números decimais, ou seja, os números com vírgula. É só ficar atento com essa questão das casas decimais, de colocar vírgula embaixo de vírgula, que vai dar tudo certo. Na próxima aula a gente vem falando de multiplicação. Até a próxima!